E aí pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Harley Pacheco, sou um dos psicólogos lá do IPSE, tá? E vou ministrar uma videoaula aqui para vocês. Na verdade não é uma videoaula, é mais uma troca de ideias, é como se fosse um colóquio, né? Bem, eu estava assistindo um vídeo do professor Marcelo Gleiser, né? Acho que você conhece, se você não conhece, seria de bom tom você conhecer. E ele falando de ciência e tal no Canal Livre. E aí ele fez alguns comentários que tem tudo a ver com o que eu sempre falo aqui nas nossas videoaulas, que é sobre a ciência. Ela não é paradigmática, né? Muito pelo contrário, ela não responde tudo, né? E isso é bom. E outra coisa, ciência não afirma nada com 100% de certeza, que é o que a gente sempre fala aqui, né? E aí perguntaram para ele assim, pô, mas qual é Eles estavam falando da partícula de Higgs, né? Que é aquela partícula de Deus, né? Aí falando sobre estudos e tal, e aí o cara perguntou, tá, professor, mas né, quais são as vantagens práticas desses estudos no dia a dia, né? E aí eu trouxe eu achei aquilo interessante, porque é uma pergunta que eu não vejo ninguém fazer, né? Que é muito objetiva, porque é o que a gente trata diretamente na psicologia, né? A gente estuda muito psicologia, mas para quê? Né? Mas para quê? Qual o objetivo? Né? Aí, assim, na hora eu tive um insight de falar, não, vamos falar de psicologia aplicada. Tem tudo a ver falar de psicologia aplicada, até para as pessoas entenderem que a gente precisa racionalizar a ciência que a gente produz, o conteúdo que a gente produz. Não adianta nada a gente fazer ciência, a gente produzir material e não aproveitar isso como tem que ser aproveitado, né? Não fazer isso, mas sem mais delongas, né? Por exemplo, ó, eu peguei esse livro aqui porque é o livro que eu sempre é um dos meus livros de cabeceira, tá? Eu uso ele para quase tudo quando é para falar de psicologia, né? E o nome desse livro é Introdução à Psicologia, é um livro que eu ganhei lá na faculdade, tá? Da Linda Davidoff, tá? É a terceira edição, não é um livro novo, por isso que eu tô falando que é a terceira edição. E eu sempre uso esses livros porque neles está assim, ó, quando falam de linguagem corporal, por exemplo. Aí, nesses livros, eles citam vários autores e serve meio como um direcionamento para você ir atrás de conteúdo, né? E aí, ontem, eu fiz uma videoaula falando sobre gênero, né? Gênero e, assim, papéis sexuais e tal. Mas qual é o objetivo de estudar isso? Quais as vantagens práticas que isso nos traz? Bem, quando você estuda a sexualidade, né, eu vou dar exemplo da sexualidade, mas você vai entender. Não, vamos pensar em outra coisa, senão podem interpretar mal. Não. A gente fala de linguagem corporal. Você faz um puto estudo, né? Aí aprende-se, né, que a linguagem corporal, as pessoas elas se comunicam com isso. Né? É uma maneira de comunicar, de se expressar. As pessoas usam muito a linguagem corporal. E aí como que você pode usar isso praticamente? Você vai poder usar isso praticamente se expressando melhor, conseguindo expor melhor o que você precisa expor, né? Fazendo com que as pessoas consigam te entender melhor. Né? A gente não faz psicologia para nada. Né? Não é para analisar apenas paciente em clínicas. Percebe? Outro exemplo da sexualidade. Tem culturalmente, né, as mulheres, né, elas são vistas como sexo frágil, elas são vistas como dóceis, generosas, piedosas, tá? Então, mas para que isso serve? Pessoal, sim, você vai vender um produto para mulher, você não vai fazer um produto grosseiro. Você vai fazer, né? Você vai criar um artigo. Você vai fazer um artigo com apelo emotivo, né? Diferente de homem. Pessoal, o que eu estou falando aqui, tá? Não é que homem é melhor que mulher nem nada, tá? É um exemplo e que inclusive está no livro, né? É fruto de estudo. Homem é mais ativo, tem objetivos instrumentais que por exemplo, ação no sentido de ganhar dinheiro, ambição, essa é a palavra. Gosta de status, né? Então o que você vai fazer? Como você vai usar esse conhecimento, esses artigos na vida? Você vai desenvolver uma propaganda, uma peça publicitária direcionada para homem. É óbvio que você vai fazer com que essa peça ela mostre status, né? Ela exiba características que façam com que percebe a tendência dos homens, tá? E aí eu fiquei pensando nessas coisas, né? Das questões de quão prática a psicologia precisa ser na vida real, e não é.
Por exemplo, quantas vezes você foi fazer uma entrevista de emprego e você usou as habilidades que a gente ensina na linguagem corporal? Pouquíssimas, né? Quantas vezes você foi fazer um trabalho na escola para mostrar para as meninas no teu curso de psicologia que você colocou lá, que você empregou características emotivas, né? Entendeu o que eu estou querendo dizer? Né? O quanto você usa do conhecimento da psicologia, o quanto você usa da ciência, do que é produzido para a ciência ter um benefício. Né? Percebe? E note que o que eu estou querendo dizer tem apelo prático. A gente precisa colocar em prática. Tá? E muitas vezes a gente ignora. Eu acho que isso é um ponto muito válido. Tá? Agora eu vou voltar a assistir o vídeo do professor Marcelo Gleisi, porque era muito interessante, mas eu não podia deixar isso passar agora. Né? Foi um insight que eu tive e eu falei, não, vou passar isso pro pessoal, porque é uma coisa que a gente precisa fazer, né? Você colocar em prática essas questões. Beleza?